Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este bonitão aqui, nem tanto, este bonito marrom e careca que vos fala é o irmão Gerson da cidade de Juiz de Fora, livro de Isaías. Já ouviu falar do Isaías? Este cara aqui, ó. O nome dele tá escrito aqui, ó. Escreveu o nome dele aqui. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Nós vamos tentar, se Deus nos permitir, colocar toda a Bíblia Sagrada aí nessa plataforma conhecida como YouTube. Eu me formei essa semana em psicanálise, vou investir na área, estou preparado, né? E a gente tem que agradecer a Deus pelos os rumos que a vida vai tomando, né? Eu ouvi a propaganda do curso no rádio ano passado, falei, nossa, eu vou fazer esse negócio aí, eu gostei, né? Instituto Melodia, pesquisa aí, Instituto Melodia, é no Rio de Janeiro. Você vai gostar, é legal. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Só falta pagar o certificado agora. Tem que juntar o cascalho para pagar o certificado. As outras coisas já estão tudo em dia, graças a Deus, consegui terminar. Tirei nota máxima, eu fechei a prova. Deus abençoe, tá? O trabalho foi bom, eu fiz o primeiro trabalho foi meio que uma crítica, o segundo trabalho foi meio que um posicionamento. Eu penso assim, né? Mas os resumos de Freud e outros autores. Agora nós vamos falar de Deus, o Isaías falando de Deus. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Interessante essa visão de Deus, né? É como se um humano conseguisse limitar Deus. Eu vejo Deus, né? Deus é aquele moço com o cachorro que está passeando ali. Você entendeu? Eu criei uma limitação divina, né? Deus. Pensa Deus, né? Eu vi Deus sentado num alto monte, né? Num trono, né? Tipo assim, sabe? É a visão do Isaías, tá? Não é minha visão, não. Eu não penso assim, não. Não tem como limitar Deus, não. Mas o Isaías viu Deus assim, certo? Num trono, no alto de uma montanha. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Por que o anjo tem que fazer isso? Porque ele tem que se proteger com as asas. As asas é meio que um escudo protetor, porque ele está diante da glória de Deus, né? Pensa assim, Deus, assim. Eu usei essa analogia com os meninos acharam interessante, né? Pensa assim, Deus cisma de dar uma vinda aqui. Nós somos matéria, nós somos corruptíveis, nós somos limitados, nós, sabe? Aí, ele vai pulverizar a gente só com a sua presença. Interessante, né, isso? Muito interessante. Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui agora já é uma casa, né? Ele está vendo Deus no monte, mas ele está numa casa, que a casa se encheu de fumaça. Fumaça você pode entender como incenso, tá? Incenso. Os incensos que são uma fumacinha. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Foi lá com uma ferramenta, né? Tirou uma brasa e levou até o Isaías. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, um elemento do templo sagrado, um objeto sagrado, né? Uma brasa do altar, né? Retirou o pecado de Isaías. Foi tocado na sua boca, né? Porque ele é um profeta. O profeta é aquele que fala,
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Deus vai perguntar assim: quem? Qual humano vai lá falar para os outros humanos, né? E aí ele se... Presente. Presente, professor. Tia. Presente, tia. Fessora, presente. Fessor, presente. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e se converter e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolarem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de tudo. Está falando do período em que o povo vai ser exilado, né? O povo vai ser levado para o cativeiro, para o exílio, para outra região, para outra cidade. Fica algumas pessoas, né? Os mais fraquinhos, os mais adoentados, os idosos, né? Provavelmente mulher, infelizmente, vira escravas sexuais. Os jovens, provavelmente, vão ser servos, eunucos, né? As meninas. Gente, o ser humano é capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Mas ainda a 10ª parte dela ficar tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de desflorarem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, mesmo que todos os moradores de Juiz de Fora vão embora, né? Ainda assim vai ficar aqui uma história, vai ficar aqui um contexto, vai ficar aqui toda uma cultura, ou seja, né, as raízes, né, aquilo que é a base de uma sociedade, de uma cultura, de uma religião, tá ali, né? Vamos pensar numa igreja grande, por exemplo, aí. Vamos usar a igreja católica como exemplo, né? A base da igreja católica tá aí. Ah, na minha cidade não tem igreja católica. Sempre tem uma igreja católica atribuída a algum santo. Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, sempre vai ter. Em qualquer cidade que você for, vai ter uma igreja católica e geralmente é uma igreja antiga. Geralmente é uma igreja antiga. Cidade com mais de 100 anos, né, 150 anos. Juiz de Fora tem 100 e... não lembro agora. Nossa, irmão, que vergonha. Você não lembra quantos anos tem sua cidade? Agora de cabeça eu não estou lembrado, mas é uma cidade bem antiga. Então tem igrejas antigas aqui. Capítulo 7. Sucedeu, pois, que no dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração e o coração do povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. O pessoal deu uma estremecida, né? Estão sendo feitas articulações aqui, contratos. Eu vou fazendo alianças, né, com outros grupos para me fortalecer. E nesse caso aqui é para passar por cima do outro, tá? Eu faço aliança com outro grupo que está ali perto para poder massacrar o grupo que está ali que eu quero massacrar. Isso acontece muito aí. Alianças políticas, alianças religiosas, né? Líderes que se comprometem ali uns com os outros e tal. Às vezes até os pensamentos são diferentes, mas eles fazem alianças aí para se manterem até no poder, tá? Disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jasub saiam enquanto de Acás ao fim do canal do viveiro, ao caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Não fica preocupado com essa brasa que está saindo uma fumacinha, não, né? Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com os filhos de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentá-lo, e repartemo-los entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Então Isaías vai dizer
para o rei não ficar muito preocupado, porque Deus está meio que intervindo, né? Meio não, né? Deus está intervindo o tempo todo. A gente sempre vai se assustar com a vida, né? Aqueles momentos da vida que as coisas não estão lá muito bem, e aí de repente algo acontece e a gente percebe que a vida é surpreendente, né? Poxa. Vai acontecendo coisas, né? A vida tá fazendo assim, uma orientação, um posicionamento, um emprego, um relacionamento, uma direção, né? Um tratamento de saúde. É impressionante. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se não crerdes, certamente não ficarás firmes. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então o Isaías está dizendo para pedir e o Acaz está dizendo que não vai pedir. Então ele disse: Ouvi agora a casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, dará um filho, e será o seu nome Emanuel. Está profetizando lá na frente, tá? Isso aqui é uma profecia que é entendida, que é atribuída a Jesus Cristo. Eu já li uma teoria muito interessante sobre isso aqui. Eu não lembro agora quem foi, mas eu achei muito interessante. É um pesquisador, historiador, não vou lembrar o nome. A pessoa diz que Jesus era um cara muito inteligente. E quando ele estudou as escrituras, ele pegou estes textos proféticos e usou para se colocar como o Cristo. É uma teoria, tá, gente? Mas eu achei interessante, né? Que uma pessoa pegasse algo que já está lá e utilizar aquilo para meio que... Não, eu sou esse cara aqui. Tá? É uma teoria, tá, gente? Não estou dizendo que é isso, não. É só uma teoria para a gente pensar. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem, Maria, né? É uma profecia aqui, né? Dará à luz um filho e será o nome Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, Deus salva, né? O ungido, né? O Messias. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra e que em ti é fadas será desamparada nos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti o seu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão sobre todos os vales, desertos, nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor como uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça dos cabelos, a cabeça e os cabelos dos pés até a barba totalmente tirará. É meio que você pode entender como se fosse uma limpeza, né? Vou me raspar, vou me limpar, vou tirar os... Minha esposa gosta de usar a palavra carrapichos, vou tirar os carrapichos, né? Sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Então quem ficar vai prosperar. Os que forem levados cativos, uma limpeza, né? Dá para entender bem assim. Vai haver uma limpeza e quem ficar vai se dar de bem, assim, né? Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, videiras, né? Pés de uva, de valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Porque a pessoa não vai dar conta de cuidar de tudo. Pensa numa fazenda, né? Eu olho para Juiz de Fora aqui, eu não sei exatamente o tamanho do município, né? Imagine que isso aqui fosse uma fazenda.
Uma pessoa não daria conta de cuidar disso aqui tudo, né? Muita coisa ia virar floresta de novo. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os pinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Tem lugar que não vai servir para muita coisa, a não ser para animal animal como boi, ovelhas, igual está sendo usado aqui o exemplo, né? E disse-me também o Senhor, toma um grande volume, escreve nele em estilo de homem, ou seja, pega um papel, um papiro, um livro, um pergaminho, um caderno e escreve nele. Tomei comigo fiéis testemunhas, Urias, sacerdote, Zacarias, filho de Jebequias. Fui ter com a profetisa, olha que tinha uma profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor disse, põe o nome de Maer Salal Asbas. Então uma profetisa que ela vai ter um filho, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco os despojos da Samaria diante do rei da Síria. Continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente com Rezim e com os filhos de Remalias, se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles os rios, águas como rios, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria. Tá vindo aí, tá avisando, né? Vem aí, o negócio vai ser feio. Profeta, tá profetizando, tá dizendo que vai acontecer aqui. A água, como a água forte, vai passar por cima. A água simboliza a vida humana, né? O rio, o mar, o oceano, o barquinho, o meu barquinho. O barco é a vida sobre a água, sobre, né? Sobre as ondas da vida. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Alvoroçai-vos os povos e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. O negócio vai ficar feio. Não chameis conjuração a todo quanto este povo chama conjuração, e não temeis o teu temor, porquanto vos assoleis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santifiqueis, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Ou seja, um temor ao Deus Criador. Eu entendo o temor como um medo respeitoso, né? Não vou desafiar as leis da natureza, porque as leis da natureza simplesmente acontecem. Tipo isso, sabe? Temor, né? Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e lançados e presos. Ligo o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei o Senhor, que esconde o teu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que churem e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falam segundo esta palavra, nunca verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Basicamente, ele está falando de períodos de angústia mesmo, assim. Todo mundo passa por isso. Alguns mais, alguns menos. Uns conseguem lidar mais, outros não conseguem lidar. É a nossa natureza humana aí. Lembra das vacas gordas e vacas magras? Basicamente é isso. Que Deus abençoe o nosso dia.
nós possamos ter um dia abençoado. Tá cinza, ó, voltou, não, como é que tá o vídeo? Tá cinza, ó. Não tá frio, mas tá cinza, né? Aquele ar seco, a garganta fica irritada. Que Deus abençoe você que está conosco. Se você puder, que chegou até aqui, viu esse careca marrom falar, ajuda a gente, se inscreve no nosso canal. Nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Tem lá os vídeos da criança tocando instrumento, lanchando, passeando com a gente, indo no culto, indo visitar outros ministérios. Vai lá, ajuda a gente aí. Criança estudando, fazendo bagunça. A gente às vezes tem que ligar o beliscador. As crianças estão correndo. Ai, o beliscador tá sem controle. É muito engraçado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém. Não belisquem as crianças.